outra corrente, né, rapaziada? Que é voltar aos anos 80. Fazer aqueles campeonatos com a fase de classificação, de 10, 15 jogos, classifica os 16 melhores, e aí faz um mata-mata, ou faz 4 grupos, e aí classifica o campeão de cada grupo para semifinal. Sabe aquelas coisas que aconteceram nos anos 80? Também, né? Fazer um brasileirão a lá anos 80, um brasileirão raiz. E qualquer coisa pode acontecer, que na verdade acaba sendo uma grande Copa do Brasil, né? Brasileirão era... Vocês lembram como era o brasileiro? O brasileiro era cheio de grupo, né? Então, eu lembro que no começo da década de 80, você ia ver os gols do Fantástico, na voz do Léo Batista. Aí ele falava assim, Brasileirão Grupo S. O CSA recebeu o CEUB de Brasília e fez um gol com o Toninho Maranhão. E assim ia. Grupo S, Grupo T, tinha 200 mil grupos. Né? Tinha 80 clubes, 90 clubes. Até porque tinha, na década de 70, né? Até porque, na política, você tinha o governo militar mandando no país, e quem mandava na CBD era um almirante, era um militar, né? O almirante Heleno Nunes, muito ligado ao Vasco. E usava-se o Campeonato Brasileiro para fazer política. Então, a célebre frase que, né, se ouvia nas ruas era: onde a Arena vai mal, mais um time no Nacional. O que isso quer dizer? A Arena era o partido dos militares. E você tinha o MDB, que era o outro partido da oposição. Não existia o pluripartidarismo. No Brasil vivia-se o bipartidarismo. E onde a Arena vai mal, ou seja, onde a população está ameaçando eleger um prefeito do MDB ou um governador do MDB, bota um time no campeonato que está tudo certo, né? Faz o circo para o povo, que o pão a gente resolve. E era isso que acontecia. Então você tinha campeonatos assim, sem o menor critério. Tinha campeonato, gente, é inacreditável isso, que o time podia perder todos os jogos, mas se ele tivesse uma determinada média de público, ele avançava. Teve clube avançando por média de público, quer dizer, se precisasse, né? Acabou que todos os times que tinham a média de público acima do estabelecido acabaram avançando, mas tinha esse dispositivo de emergência para nenhum clube de grande torcida ficar de fora das fases decisivas. Sim, senhores, isso acontecia no futebol brasileiro na década de 70. Campeonato Brasileiro, né? Vinícius, saudações alviverdes para você também, meu caro. E aí era sempre assim, né? Grupo de 4 avança 2, grupo de 4 avança 2. Aí chegava uma hora que nem sempre você tinha um campeonato com 64 ou potência de 2, né? Para ir fazendo chave. Aí chegava uma hora que tinha 15 times. E aí o que faz? Aí os caras inventavam ali, faz 3 grupos de 5, sei lá. Eles sempre davam um jeito. E no final sobravam 4, semifinal e final. Sempre era assim. No final virava um mata-mata, como qualquer Copa do Brasil. E era muito aleatório, cara. Por isso que você teve campeões como o Coritiba em 85. A final de 84 foi Fluminense e Vasco, que nem de longe eram os melhores times do país. O Fluminense até que tinha um time bom. O Vasco não tinha. Chegou na final. Sabe por quê? Por causa de mata-mata. Né? Em 83 o Flamengo foi campeão e de fato era o melhor time, mas o vice-campeão foi o Santos, cara. O Santos tinha um time comum e chegou na final do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. Coisas de mata-mata, né?
E isso só foi ser corrigido de uma vez por todas com o advento dos pontos corridos em 2003. Até lá, assim, o campeonato foi melhorando, né? Essa história de um monte de grupo. Sabe o que acontecia às vezes? Time forte, quando deixou de ter o dispositivo de torcida, às vezes o time forte caía fora com 6 jogos. Na primeira fase ali um grupo de 4, que avança um, time forte lá fica em segundo porque fez um jogo errado ali. E caía fora. Então era muito comum assim, o Campeonato Brasileiro da década de 80. Quantos jogos fez o time tal? Fez 6 jogos e caiu fora. Ou, às vezes caia fora na segunda fase. Passava pelo primeiro quadrangular, caia fora no segundo. 12 jogos já estava fora do Campeonato Brasileiro. E aí tinha que sair fazendo excursão para ocupar o calendário. Tinha demais isso. Isso sem contar que o Campeonato Brasileiro ele durava 3 meses, né? 3, 4 meses no máximo. Mas no máximo. Começava em setembro o Campeonato Brasileiro. O estadual começava no comecinho do ano e ia até agosto, setembro. 8, 9 meses de campeonato estadual. 45 jogos. O campeonato estadual era importante pra cacete. Que em 93 tinha time que vinha da Série B e jogava mata-mata. O calendário, o regulamento de 93 era assim. Você tinha 2 grupos. A primeira e a segunda divisão. E aí, dentro da primeira e da segunda divisão, você dividia lá em grupo A, grupo B, grupo C, grupo D ali. Jogava no mesma chave, jogava contra o time da outra chave. E aí classificava a fase seguinte. Então, dos 20 da primeira divisão, ou sei lá se era 20, 24, classificava 6. E da segunda divisão classificava 2. Então você tinha lá os 2 grupos da segunda divisão, classificava só o campeão do grupo. Do grupo 1 e do grupo 2 lá da segunda divisão. E na primeira divisão classificava os 3 primeiros. Então você tinha 6 da primeira divisão, 2 da segunda divisão e emparelhava nos grupos. Aconteceu que o Palmeiras caiu num grupo onde tinha Palmeiras, Guarani, São Paulo e Remo. O Remo tinha vindo da segunda divisão. O Palmeiras jantou esse grupo, mesmo com São Paulo e Guarani. E olha que o Guarani tinha um time bom, né, naquela época. O Guarani não era esse time fraco que é hoje, não. E o outro grupo, eu lembro que tinha o Corinthians, acho que tinha o Santos, eu não sei se o outro time era o Internacional ou o Atlético Mineiro, e o Vitória, que veio da segunda divisão. E o Vitória jantou o grupo. Vitória que tinha como técnico Fito Neves, e cujo destaque era o volante chamado Roberto Cavalo, que hoje é treinador de nível medíocre. Está aí sempre treinando Criciúma, né? Roberto Cavalo. O Cavalo porque ele tinha uma patada, né? Ele batia umas faltas de longe que eram realmente umas patadas. E também tinha o Alex Alves, o Paulo Isidoro, que vieram jogar no Palmeiras, o Júnior lateral e o Dida no gol. Eram os destaques daquele time do Vitória. No final, se você for ver, era um bom time, né? O Gil Baiano jogava na lateral direita, não era? Não. Agora não, agora eu falei besteira. Era Dida, tinha um zagueiro chamado João Marcelo, tinha o Júnior lateral, o Roberto Cavalo, o Paulo Isidoro, o Alex Alves, tinha um centroavante chamado Piquete, que era ruim, mas que fez o suficiente para ganhar esse quadrangular do Corinthians. E eu me lembro que no jogo que o Vitória eliminou o Corinthians, no Morumbi, ou Pacaembu, não sei, me lembro agora exatamente, o Ronaldo, goleiro, forçou uma expulsão. Porque ele viu que a vaca estava indo pro brejo e ele era campeão de fazer isso. Ele não era campeão de nada, ele só era campeão de ser expulso quando o time dele estava sendo eliminado. Então ele via que o time dele ia ser expulso, ele estava sendo eliminado, ele dava um jeito de ser expulso, que nem ele fez na final de 93. Contra nós. Então aquela paulada que ele dá no Edmundo era para ser expulso, ele queria ser expulso. Ele queria causar uma briga, né? Foda-se se vai ser expulso. O Corinthians já perdeu mesmo. Então ele viu que o Corinthians ia perder, ele falou, vou sair de campo. Então o Ronaldo sempre fazia isso. Ronaldo que foi aposentado pelo Palmeiras nos primeiros anos do século XXI,
numa partida entre Palmeiras e Portuguesa Santista. Ele estava na Portuguesa Santista, já com uns 30 e tantos anos, e tomou de 4-5-0. E aí ele se aposentou. Então, o Palmeiras aposentou. Esse Ronaldo Giovanelli, esse que está aí na Bandeirantes, né? Muito bem. Me lembro da final de 85 do Campeonato Brasileiro. Coritiba e Bangu. Coritiba e Bangu. Olha a final do Campeonato Brasileiro, coisa mais aleatória. E eram times condizentes com a história de Coritiba e Bangu. O Bangu, na época, no Rio de Janeiro, ele era bancado por um bicheiro chamado Castor de Andrade. E, então tinha recursos. Não era um time assim, nível Ituano hoje, nível próprio Bangu hoje lá no Rio, não. Era algo assim, como a Portuguesa era aqui. Era um pouco abaixo dos grandes, mas dava jogo. Inclusive o Bangu foi 2 vezes campeão carioca. Foi campeão carioca em 33 e em 66. Eles falavam que o próximo ia ser em 99, e é claro que não foi. Mas, assim como o América, né? Tinha sido um time grande no Rio de Janeiro, ainda tinha aquela coisa de dar jogo, né? Então era equivalente ao que era o Guarani, a Ponte Preta aqui, né? Sempre enchia o saco dos grandes. Não era uma coisa minúscula. Mas não era suficiente para chegar numa final de Campeonato Brasileiro, de ser vice-campeão brasileiro, né? Mas como era mata-mata, acontecia essas coisas. Olha lá, o Marcel já foi buscar a escalação de ida. Rodrigo, esse Rodrigo jogou no Corinthians depois, lateral direito. João Marcelo, China e Renato Martins. Renato Martins que jogou aqui no Palmeiras, né? Gil Sergipano, Roberto Cavalo, Alex Alves e Juliano. Paulo Isidoro e Claudinho. Na verdade, o Juliano era atacante, o Paulo Isidoro era meia. Nesse jogo, o Piquete não jogou, mas ele era o titular, tenho certeza. Tá? No lugar desse Juliano aí. Esse Juliano não era titular. O titular era o Piquete, que depois foi jogar no Botafogo. Bem lembrado aqui pelo André Luiz, também teve a final de 2001, que foi Atlético Paranaense e São Caetano, também negócio totalmente aleatório. Aliás, o Atlético Paranaense já tinha chegado perto em 83. Em 83, o Atlético Paranaense, se não me engano, foi semifinalista e revelou um goleiro chamado Roberto Costa, que depois foi para o Vasco e que foi o melhor jogador do campeonato. Depois nunca ninguém mais ouviu falar desse cara. Ele foi para o Vasco, fez um campeonato também, jogou bem até, e depois sumiu. 83. E se não me engano, olha só, estou falando de memória, posso estar falando bobagem. O outro semifinalista, se não me engano, foi o Brasil de Pelotas. Olha o que acontecia no futebol brasileiro, gente. Tá? Na final acabaram chegando Flamengo e Santos. Mas eu lembro que chegou na semifinal Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense não era nem sombra do que é hoje, tá? Era um time bem provinciano, bem, sabe, no cenário nacional não queria dizer nada. O Atlético Paranaense, bem diferente de hoje. Hoje já é um aspirante a grande. Na época não era. E chegou, acho que na semifinal do Campeonato Brasileiro. O Celal está lembrando que o Londrina em 79 chegou também. Tio Vampeta, né? Verdade, lembrou bem aqui o Marcel. Mata-mata, né? Então, esse Atlético Paranaense de 83, bem lembrou aqui o Dinho, revelou a dupla Washington e Assis, que o Fluminense pegou e com essa dupla de ataque vinda do Atlético Paranaense, chegou no vice-campeonato brasileiro de 84. Aquele time do Fluminense era bom. O do Vasco que não era nada. O do Fluminense era bom. Era Paulo Vitor, acho que ainda tinha o Edinho, acho que era o Aldo, lateral direito, Delay, Romerito, Jandir, né? Branco na lateral esquerda.
Acho que tinha o Vica, que era da Ferroviária, era o quarto zagueiro. O Campeonato Paulista fornecendo o quarto zagueiro do campeão brasileiro. Era isso, né? Aldo, Duílio, Vica, Branco, Delei, Jandir, Romerito, Washington, Assis e mais um atacante. Que agora, era um pontinho esquerdo, como ele chamava? Não era o Zezé. O Zezé era do Atlético Mineiro. Puxa aí a escalação, vai, do Fluminense de 84, aí a gente fecha. A Portuguesa foi vice-campeã em 96, mas aquele time da Portuguesa era bom. Aquele time da Portuguesa era bom, sim.